Olá, aqui é o professor Flávio Moita. Neste vídeo nós vamos resolver um problema, um estudo de caso de ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Ou seja, nós vamos ver esses três tipos de ponto de equilíbrio no mesmo estudo de caso. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos de gestão de custos que nós estamos postando aqui no canal. Se você quiser ver os outros vídeos desta série, eu vou deixar um link aqui na descrição. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Lembrando de clicar no sininho para ser notificado da postagem dos vídeos. Vamos então aqui para o estudo de caso e ver o que o problema está pedindo. Uma empresa individual possui o ponto de equilíbrio contábil igual a 5.000 unidades mensais. Então já tem o ponto de equilíbrio contábil. O custo variável por unidade é igual a R$ 4,00 e o preço de venda é igual a R$ 6,00. Então a gente tem custo variável por unidade, o preço de venda e já temos o ponto de equilíbrio contábil. O que o problema está pedindo? Vamos lá. Letra A. Qual o custo fixo total desta empresa? Então a partir desses dados aqui a gente vai calcular o custo fixo total. Letra B. Qual seria o faturamento do ponto de equilíbrio? Então, o faturamento do ponto de equilíbrio também a partir desses dados aqui dá para a gente calcular. Letra C. Se o empreendedor investiu R$100.000 no negócio e deseja obter 4% ao mês sobre esse investimento, ou seja, 4% de 100.000, qual o ponto de equilíbrio econômico? Então, ele está querendo saber qual o ponto de equilíbrio econômico nessa situação. Situação de quê? 4% de retorno ao mês sobre 100.000. Letra D. Supondo que os dos custos fixos mensais, R$2.000 é depreciação. Então, dos custos fixos mensais que a gente vai encontrar em A, eu vou ter R$2.000 que vai ser depreciação. E aí ele pergunta qual o ponto de equilíbrio financeiro, tá certo? Lembrando que o ponto de equilíbrio financeiro a gente desconta a depreciação. Inclusive eu tenho um outro vídeo que detalha melhor essa questão do ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio econômico. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para você acessar esse vídeo. Letra E. Qual seria seu lucro se ela vendesse 30% a mais do que seu ponto de equilíbrio contábil? Então a gente tem um ponto de equilíbrio contábil que é 5.000 unidades. Se ela vendesse 30% a mais, quanto seria o lucro? Vamos começar então com a letra A. Qual o custo fixo total desta empresa? Note que a gente tem aqui o ponto de equilíbrio contábil, que é 5.000 unidades, o preço de venda, que é R$ 6,00, e o custo variável por unidade, que é R$ 4,00. E ele quer saber o custo fixo. Note que aqui a gente não tem nenhuma despesa, então a gente tem uma fórmula simplificada do ponto de equilíbrio contábil, onde a gente não tem as despesas. Que fórmula é essa? A fórmula é o seguinte: ponto de equilíbrio contábil é igual à divisão do custo fixo pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Vamos então isolar aqui o custo fixo, que é o que a gente quer encontrar. Então, esse denominador aqui vai passar multiplicando para o lado de lá. E a gente vai isolar aqui o custo fixo. Então, o custo fixo vai ser igual ao ponto de equilíbrio contábil vezes o quê? Preço de venda unitário menos custo variável unitário, que é a margem de contribuição. Então, preço de venda unitário menos custo variável unitário. Então, com isso a gente encontra o custo fixo, que é o que está pedindo em A. Então, o custo fixo vai ser igual ao ponto de equilíbrio contábil, que são 5.000 unidades, vezes a margem de contribuição, que é o preço de venda unitário menos custo variável unitário. O preço de venda unitário é R$ 6,00 e o custo variável unitário é R$ 4,00. Isso aqui vai dar 5.000 vezes 6 menos 4 dá 2. Vai dar R$10.000 por mês, tá bom?
Então, o custo fixo mensal é de R$10.000, que é a resposta para a letra A. Letra B. Qual seria o faturamento do ponto de equilíbrio, ou a receita do ponto de equilíbrio, que a gente chama? Eu vou baixar aqui um pouquinho, para me ter mais espaço para me resolver. Então, letra B. A gente quer saber a receita do ponto de equilíbrio contábil, ou o faturamento do ponto de equilíbrio contábil, é a mesma coisa. É igual o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, que a gente já tem, que é 5.000 unidades, vezes o preço de venda unitário. Isso daqui vai dar receita do ponto de equilíbrio contábil, vai ser quantidade do ponto de equilíbrio contábil, são 5.000 unidades, vezes o preço unitário, que é R$6. 5.000 vezes 6 vai dar um faturamento de R$30.000 por mês. Então, a empresa ela precisa vender 5.000 unidades, pelo menos, para pagar seus custos fixos e ter um faturamento de R$30.000 por mês. Então, acima de 5.000 unidades, ela começa a ter lucro, e acima do faturamento de R$30.000, ela começa a ter lucro também. E com isso, a gente já resolve a letra A e a letra B. Letra C. Se o empreendedor investiu R$100.000 no negócio e deseja obter retorno de 4% ao mês sobre esse investimento, qual o ponto de equilíbrio econômico? Então, o ponto de equilíbrio econômico, ele é o quê? O ponto de equilíbrio econômico é igual ao custo fixo mais o lucro ou retorno desejado, dividido pela margem de contribuição, que é o preço de venda unitário, menos custo variável unitário. Então, a diferença dessa fórmula do ponto de equilíbrio contábil para o ponto de equilíbrio econômico é um lucro desejado, um mínimo de lucro desejado, um também chamado custo de oportunidade, que é exatamente esses 4% sobre R$100.000. Então, o ponto de equilíbrio econômico ele vai ser igual à divisão do custo fixo, que a gente encontrou em A, que é R$10.000, R$10.000 por mês, mais o que? O lucro desejado, o mínimo de retorno desejado, que nesse caso aqui é 4% em cima de R$100.000. Então, 4 dividido por 100 vezes R$100.000, isso daqui vai ser igual, eu corto esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar 1.000, 4 vezes 1.000, R$4.000 por mês é o lucro, o retorno desejado, o retorno mínimo desejado. Então vai ser mais R$4.000, dividido pelo a diferença entre o preço de venda e o custo variável, que é a nossa margem de contribuição, 6 menos 4. Eu vou baixar aqui mais um pouquinho para a gente ter espaço para resolver o problema. Então, o ponto de equilíbrio econômico vai ser igual 10.000 mais 4.000 dá 14.000, dividido por 6 menos 4 dá 2, ou seja, 14.000 dividido por 2 dá 7.000 unidades por mês. Então, eu preciso vender 7.000 unidades por mês para me obter um lucro de quanto? De R$4.000, que é o que eu desejo no mínimo obter em cima do meu investimento de R$100.000. Então, R$7.000 é o ponto de equilíbrio econômico. Lembrando que o ponto de equilíbrio econômico ele sempre vai ser maior do que o ponto de equilíbrio contábil. Que no nosso caso aqui, o ponto de equilíbrio econômico é 7.000 unidades e o ponto de equilíbrio contábil é 5.000 unidades. Então, está correto. Letra D. Supondo que dos custos fixos mensais que a gente calculou, que foi R$10.000, R$2.000 a depreciação. Qual o ponto de equilíbrio financeiro? Eu vou baixar aqui mais um pouquinho. Então, letra D. Ponto de equilíbrio financeiro. Ele é igual. É uma fórmula bastante semelhante também ao ponto de equilíbrio. É igual ao custo fixo menos a depreciação dividido pela margem de contribuição. Preço de venda unitário menos custo variável unitário. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser igual. Custo fixo, R$10.000,
a depreciação é R$2.000 dividido por 6 menos 4, que é o preço de venda menos menos o custo variável unitário, que é a nossa margem de contribuição. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui para apresentar o resultado. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser igual à divisão R$10.000 menos R$2.000 dá R$8.000. 6 menos 4 dá 2, a gente vai ter um resultado de 4.000 unidades por mês, vai ser exatamente o nosso ponto de equilíbrio financeiro. Note que o ponto de equilíbrio contábil, que é 5.000 unidades, é maior do que o ponto de equilíbrio financeiro, que é 4.000 unidades. Isso acontece porque a gente está descontando a depreciação, que não é uma saída de caixa. E no ponto de equilíbrio financeiro, nós desconsideramos esses efeitos contábeis sobre o custo, que não são saídas de caixa. A gente pode dizer também que o ponto de equilíbrio econômico é maior que o ponto de equilíbrio contábil, que por sua vez é maior do que o ponto de equilíbrio financeiro. Nesse exemplo, a gente tem um ponto de equilíbrio econômico de 7.000 unidades, ponto de equilíbrio contábil de 5.000, que foi dado no problema, e ponto de equilíbrio financeiro de 4.000 unidades. Então está de acordo com essa relação. Está faltando então a gente resolver somente a letra E. Eu vou subir aqui um pouquinho para a gente ler o enunciado da letra E. Letra E. Qual seria o seu lucro se ela vendesse 30% a mais do que seu ponto de equilíbrio contábil? Ou seja, o ponto de equilíbrio contábil não é 5.000 unidades? Então 30% a mais vezes 30%, eu teria que acrescentar quanto? Corto os dois zeros com dois zeros, 50 vezes 30 dá 1.500. Então eu teria um acréscimo de 1.500 unidades. Então, para uma quantidade de quanto? 5.000 mais 1.500, 6.500 unidades, que é 30% a mais do que o ponto de equilíbrio contábil. Quanto seria o lucro? Vamos então resolver a letra E. A fórmula para calcular o lucro é bastante simples. Lucro é igual a quantidade vezes o preço de venda unitário menos custo variável unitário menos os custos fixos. No nosso caso aqui, essa quantidade vai ser o quê? 6.500 unidades, que é 30% a mais que o ponto de equilíbrio contábil. Então, o lucro vai ser igual a 6.500 vezes preço de venda, que é 6, custo variável unitário, que é 4, menos o nosso custo fixo, que é R$10.000. Isso daqui vai ser igual a 6.500 vezes 6 menos 4 dá 2, menos R$10.000. 6.500 vezes 2 dá 13.000, menos R$10.000. Então, o lucro vai ser igual a 13.000 menos R$10.000, R$3.000 por mês. R$3.000 por mês é o nosso lucro, é a solução da letra E. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar 3 coisas para você. A primeira é um PDF com essa solução, com essa resolução deste estudo de caso. Então você vai ter um PDF, eu vou transformar essas informações em PDF, onde você vai ter o enunciado do problema e a resolução do jeito que está aqui. Eu vou deixar também um link para uma lista de vídeos aqui do canal, onde nós estamos trabalhando esse tema de gestão de custos, onde nós temos outros exemplos, outros estudos de casos resolvidos de gestão de custos. E a terceira coisa que eu vou deixar aqui para você é um link para livro de referência nessa área, que você pode estudar e se aprofundar mais nesse assunto. Se você gostou desse vídeo, a gente pede que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Caso não seja inscrito no canal, a gente pede que você se inscreva para acompanhar as próximas postagens. Muito obrigado por ter ficado até o final deste vídeo e até a próxima.